proposta sempre da psicologia transpessoal é que nós saiamos da parte mente e consigamos, de alguma forma, trazer para a nossa realidade, experimentar no nosso dia a dia tudo aquilo que, de uma certa forma, nós questionamos, investigamos, estudamos, analisamos. Quando a psicologia transpessoal surgiu, no final da década de 60, 67, 68, 69, na Califórnia, nos Estados Unidos, estava acontecendo um movimento hippie muito intenso, da loucura total, de uso desenfreado de drogas, dos ácidos, porque as pessoas estavam cansadas da proposta de vivenciar única e exclusivamente o mundinho ordinário naquele momento que elas estavam acostumadas. Então, a própria proposta inicial de quando os primeiros psicólogos que vinham de linhas anteriores da psicologia transpessoal começaram a investigar esta inquietação que os seres que viviam ali naquele período, e eles percebiam que havia uma necessidade de trabalhar o que hoje nós chamamos de estados modificados de consciência, porque era o sexo desenfreado, em busca de um êxtase total, o uso das próprias substâncias químicas tentando alterar a própria mente, a condição psíquica do momento, para poder buscar uma outra realidade diferente daquela que se vivenciava naquele momento, ou a expressão artística que teve um grande boom, um salto naquela época, mesmo que talvez não da forma mais adequada, mas a mais adequada para o momento que estava acontecendo naquele período. Então, tudo na tentativa de poder sair do quadradinho que estava dado, imposto, autoimposto naquele momento, para que, de alguma forma, nós pudéssemos experimentar algo novo. E hoje, já em 2000, mas isso lá nos anos de 1980, 1990, nós já falávamos em estados alterados de consciência. E hoje nós já sabemos que não é o termo mais específico, porque quando a gente fala estado alterado, fica parecendo que o nosso que nós vivemos não é o melhor. Então dá sempre um estigma de que tem um estado bom e um estado ruim. Então, não. Mas é que o primeiro cunho foi esse, estado alterado de consciência. Agora fala-se estado modificado de consciência, que eu posso ter uma consciência tanto expandida, melhor, mais sutilizada, mais contato com aspectos sublimes interiormente falando e exteriormente falando, mas aspectos sublimes e aspectos mais densos, interna ou externamente falando. Então, eu posso comprimir, em analogia, a minha consciência para poder deixá-la densa, material, concreta, que nós brincamos carinhosamente porque já aprendemos isso, segundo o nosso querido Ken Wilber, consciência bege, ou a consciência púrpura, safira, quando nós vibramos num estado mais sublime e sutil da nossa inteireza. Então, nós pensamos assim: não adianta única e exclusivamente eu decorar todos os versículos do O Poder do Encontro, que nem é escrito em versículos, mas por mais teórico e acadêmico que ele seja, Roberto Crema é bastante poético, né, na sua maneira de escrever. Ele tem uma linguagem muito artística, muito intuitiva na fala dele, ou na própria escrita. E aí, é assim, como é que nós vivenciamos isso? E para voltar à questão inicial, a proposta da própria psicologia transpessoal é sair um pouco desse lado teórico, acadêmico, sala de aula, onde o professor vai escrever no quadro negro ou branco, ou lá com PowerPoint, nós somos tábuas rasas e vamos ser impregnados por aquelas informações. Sim, nós somos sim impregnados por aquelas informações, mas como é que nós colocamos na nossa prática, no nosso dia, aquelas informações, quando elas fazem sentido, positiva ou negativamente falando, com o nosso ser. E por que, Vitor, você está falando a respeito disso, que elas fazem sentido positivo ou negativamente falando? Porque elas mexem de alguma forma com o nosso ser nesse momento. E não importa de verdade, com certeza absoluta, se assim ela me causa bem-estar ou me causa mal-estar. Quando a experiência me causa um bem-estar, ela está convergente com a minha situação atual.
Quando a situação, a experiência causa um mal-estar, ela é divergente da minha situação atual. Então, por exemplo, pegar um copo de plástico para tomar água, para mim pode ser uma coisa que me faça bem, porque ele só é o veículo que eu utilizo para poder matar a minha sede com essa água tão gostosa. Para uma outra pessoa que de repente é contra o plástico, ela pode ter nojo e assim ficar irritada, incomodada, se sentir estranha, porque está utilizando de uma ferramenta o copo de plástico para poder tomar a água, mesmo que a necessidade seja beber a água, ok? Por que estou usando isso como exemplo? Para cada um de nós precisa ser respeitado qual é a sensação que aquela experiência específica que estamos vivenciando diz respeito a nós. E quando digo a nós, é porque eu estou falando eu, o mentor e todo o grupo, mas é para mim, Vitor, como é que essa experiência me toca? Para mim, Rosana, como é que essa experiência me toca? Para mim, Vivi, como é que essa experiência me toca? Para mim, Ju, como é que essa experiência me toca? Então, para cada um de nós, precisa ser acolhido e respeitado esse processo. E se é divergente porque causa um mal-estar específico para mim ou para alguém, precisa ser acolhido e trabalhado desta maneira. Se é convergente porque causa um bem-estar e a pessoa se sente satisfeita com aquilo, precisa ser acolhido e trabalhado daquela maneira. Bom, preâmbulos feitos, a gente pode brincar com uma coisa que é assim. Como é que eu sinto a minha sombra psíquica no meu interior? Onde eu acolho no meu campo físico e no meu corpo mental, emocional, a minha sombra psíquica. E o que eu posso fazer para perceber se eu sou o próprio mantenedor desta sombra psíquica, do jeito como ela se encontra, ou eu faço alguma coisa e tenho capacidade, autoridade, autonomia para lidar com a sombra, acolher a sombra, carinhosamente falando, né? E a partir disso trazer a luz da consciência e deixar que aquilo deixe de me perturbar, porque independente de ser bom ou ruim, está integrado no meu aspecto ego, como o nosso querido Jung dizia, é na visão junguiana. Quem quer, precisa ou necessita falar qualquer coisa que seja importante nesse momento, não do filme, da experiência da sombra. Não quero adentrar no filme A Cabana ainda. Pois não, um de cada vez. Eu me recuso a falar, vou ficar horas falando, vocês vão ficar entediados. Então eu passo para as profissionais, que eu sou amadora aqui, só estou de passeio. Você pode falar o quanto quiser e se demorar a tarde toda, as pessoas que aprendam a lidar com isso, desculpe. E tem um mediador aqui no grupo que corta, tá? Falou assim, o tempo deu, próximo. Quem quer falar? Quer, Ju? Quer contar alguma coisa? Não. Se quiser. Ah, sei lá, eu sou tímida, gente. Não sei se eu tô pronta para ficar desabafando. Caramba. Tá. Mas olha, mesmo Ô, que... Vitor. Oi, fala. Então fala. Vou falar. Fala. Você sabe que depois que você passou a tarefa da semana, né? A minha preocupação era o conseguir dar tempo de fazer, né? Assim, eu não queria fazer de qualquer jeito, né? E eu te mandei ontem de manhã e eu acordei ontem pensando assim, já vou fazer o vídeo e vou mandar para o Vitor, né? Mas é como se fosse assim, a semana inteira observando, né? Aquilo que você tinha passado, né? Como proposta para a gente pensar, né? E aí foi muito bom, assim, poder ter consciência dos meus aspectos, né? De que são coisas a serem trabalhadas, que tem uma parte em mim que tem a vontade de trabalhar. Então foi muito bom, assim. Eu te digo que quando eu te mandei, que foi assim cedo, né, ontem de manhã, ao mesmo tempo me deu um alívio, porque assim, ai, puxa, cumpri a tarefa. E também
pelo fato de ter conseguido falar, verbalizar aquilo que eu estava sentindo. Então foi muito bom. É difícil falar de si mesmo. Não aqui agora está todo mundo preservado, por isso que eu pedi para enviar no particular, tá? Mas eu nem estou pedindo isso, Kelly, mas é assim, olhar para aquelas questões todas, poder perceber, é difícil poder entrar em contato com isso. Como foi isso para você? Então, eu não vou dizer que seja totalmente fácil, né? Uma coisa tão simples assim. Mas eu acho que é algo que, a partir do momento que eu me dispus a fazer, ficou mais fácil, Que né? legal. E de ver assim, e tudo bem, né? Até depois, né? Entendendo que você falou para não colocar coisas do filme agora, mas assim, o filme me remeteu um pouco isso. Tanto que assim, eu quis assistir o filme antes de fazer o vídeo, e hoje de manhã eu quis assistir de novo, né? Para ver aquilo tudo assim, né? Da forma como tinha feito sentido para mim. Que legal, Kelly, né? E assim, aqui vocês podem ter certeza absoluta que da minha parte, pelo menos, eu escrevi um pouquinho para cada um daquilo que eu senti de vontade, do que eu fui vendo no vídeo. Eu tive uma semana bem conturbada, também bem agitada, com milhões de compromissos a semana toda. Por isso que eu demorei bastante, mas assim, há um respeito, em primeiro lugar, assim, muito grande por esse aspecto de cada um, porque, assim, antes de mais nada, egoicamente falando, eu quero ser respeitado. Se eu for pensar na questão ego, eu quero ser respeitado, tudo bem? Então, se eu, de uma certa forma, quero ter as minhas sombras respeitadas, eu preciso abrir o meu aspecto consciência, e o Vitor falando, e conseguir, da melhor maneira que eu puder, né, mesmo com os julgamentos, com as críticas, porque elas existem, viu, gente? Bem sérias. Cada coisa que eu ouvi, eu fui julgando, criticando, etc. e tal. Mas, assim, mesmo percebendo tudo isso, é assim, dizendo, bom, aqui tem uma pessoa, tem um ser. Então, deixa eu aprender a olhar para essa pessoa como o ser que ela é e pode se manifestar nesse momento, com as características positivas ou não tão positivas, segundo o meu critério, pessoa, julgamento neste momento. Tudo bem? Mas há uma pessoa. Então, deixa eu escutar o que é isso. Quem é esta pessoa? Por o que clama esta pessoa? O que ela está dizendo a respeito dela? E para mim o exercício foi muito interessante porque eu ia gravar um vídeo único meu para mandar para todo mundo, mas eu preferi deixar para dizer pessoalmente para vocês que é isso que eu estou fazendo agora, porque assim, cada uma das leituras de vocês, eu fui me reencontrando com aspectos sombrios que estavam lá dentro. Alguns eu já sabia bem claro, em evidência, que venho trabalhando isso no dia a dia, e outros me mostrando coisas que, assim, poxa, que legal, eu consigo perceber que, de repente, talvez não consigo mensurar a dor, que esta sombra, quando era uma dor dolorosa para as pessoas, porque teve muita gente que falou de aspectos positivos também, né? Não autoridade, não exercício das próprias habilidades, também é um aspecto sombrio. E não obrigatoriamente precisa ser uma coisa ruim, pesada, difícil. Pode ser difícil porque não está integrado na própria persona da pessoa, né? Segundo Jung. Mas, assim, até podendo observar isso, nossa, olha que legal. Então, assim, aí eu parava um pouquinho, deixa eu ver de uma certa forma o quanto que eu tenho disso também. E, gente, eu sou psicótico, porque, assim, olha, eu tenho um pouquinho de cada um, tá? Eu tenho um pouquinho de cada um. Eu descobri coisas interessantes a meu respeito, ouvindo o trabalho de vocês e a dedicação de vocês nesse sentido de se abrirem.
E claro que, assim, individualmente ali nos WhatsApps, né, eu fui respondendo ou gravando coisas via áudio, porque para cada um era de um jeito, né, o que eu senti ali no momento. Para uns eu escrevi, para outros eu gravei um áudio, mas dizendo assim isso, né, que eu tinha aprendido muito com aquela proposta naquele momento, de poder perceber, viu, Kelly, o quanto eu sou juiz na minha vida também. Aliás, eu já comecei o dia hoje aqui falando que se eu estivesse lá com a sabedora dentro da caverna, eu teria mandado para julgamento o filho, a filha, a mulher, o marido e eu mesmo. Então, assim, a gente tem que começar com esse aspecto, se identificando com aquilo que nós estamos neste momento. Então, Kelly, gratidão por poder ter compartilhado o que você compartilhou ali naquele momento, porque foi um baita de um aprendizado para mim. Até fez lembrar a história da faca, eu e a minha irmã em casa. Tá? Obrigado, viu, Kelly? Tá? Quem mais, gente? Rita, que bom que você conseguiu chegar, Ritinha. Fiquei muito feliz, tá? Uhum. Quem mais? Fala. Quem disse que ia falar? Fala. Eu. Fala, Regina. Olha, eu achei muito legal esse exercício, porque, assim, não é uma coisa fácil de fazer, né? Olhar para si mesmo, né? Mas eu achei interessante porque a gente pode começar a conversar conosco mesmo a respeito de nós mesmos, né? E eu me senti muito bem. Consegui olhar numa boa as coisas, eu consegui conversar numa boa, né? Eu sei que ainda tem muito que corrigir, mas eu me sinto leve, feliz, olhando para as minhas sombras. Eu consigo olhar para elas, mesmo que de vez em quando eu tenha vontade, às vezes, talvez, de dar um soquinho nelas, mas eu consigo olhar, eu me sinto feliz porque eu consigo olhar para elas. Que bom, Rê, que bom. E isso foi muito legal, que nem assim hoje na centração, né? Eu não sei o que aconteceu comigo, porque logo nas primeiras palavras me deu uma taquicardia aqui, eu comecei, assim, o meu coração fez tu, e não parava até o último segundo. Só que eu não sei, eu fui em tantos lugares e eu não sei, eu saí daqui e fui embora. Mas eu sentia tudo, eu sentia o meu corpo, eu sentia, o meu coração estava a mil, estava assim, super acelerado, mas é muito estranho, porque apesar de eu sentir e ver meu corpo aqui sentado na frente do meu notebook, eu não estava aqui ao mesmo tempo. Que legal. Uhum. E como nós já falamos tantas vezes, e você mesma sabe disso, que você mesma já falou sobre isso, você tem essa facilidade grande de poder estar nesses dois lugares ao mesmo tempo, de poder experimentar essa situação. Então, é legal quando a gente integra isso no nosso ser, né? Ao invés de lutar contra, a gente começa a fazer bom uso da ferramenta, da habilidade a serviço de alguma coisa positiva, antes de ser para o outro, para o externo, para nós mesmos, né? Uhum. Muito legal isso, né? Gratidão, viu, Rê? Uhum. Eu é que agradeço. Quem mais, gente? Quer falar alguma coisa importante? Vai, Vi. Vi, tô vendo você... Não? Não? Tá. Não. Quem? Rita? Rita de Cássia, Rita Moreira? Eu falo, vai. Então fala. Então fala. Não, eu tava brincando, tava enchendo o saco da Rita para ela falar, para não perder o costume. Não, e olha, hoje ela tá de Rita, ela não tá de Fátima, tá? Pois é, hoje ela tá inteira, ela tá na transpessoalidade dela. Com certeza, né? Ela foi visitar os pais, ela está feliz com a família. Nossa, isso, de uma certa forma, traz uma centração, é super importante, né?
Ela tá inteira. Tá. Ela não precisa nem falar que dá para sentir. Mas e aí, Ovi, o que você quer comentar além disso? Bom, foi difícil também fazer o exercício em termos do tempo, né? 2 minutos para a gente falar da nossa sombra é muito complicado, né? Delicado uma coisa. E era uma sombra, eu acabei elegendo uma sombra, porque na hora que você vê o filme, fica muito evidente, pelo menos para mim, ficou muito evidente qual que era a minha sombra, né? E é uma sombra que é um aspecto que eu já venho trabalhando, tanto em terapia quanto também no meu dia a dia. Neste momento que a gente está vivendo da pandemia, eu tenho observado esse trabalho sendo mais potencializado, né? Eu me pego assim, eu mesma me pegando, me puxando a orelha com relação à sombra, né? E tem sido bem interessante. Então, assim, acabou sendo um pouquinho fácil para falar porque já tinha identificado a sombra, mas muito difícil de falar no pouco tempo, assim, sabe? Tanto que eu achei que o meu compartilhar ficou assim, parece até meio vago. Mas eu acho que você conseguiu pegar o que exatamente era, né? Eu não consigo falar muito, eu não consigo falar rápido e objetivo, né? Eu tenho que às vezes dar a volta, eu tenho que às vezes falar muito para poder ser entendida ou me fazer clara. Então eu tive essa dificuldade mais em relação a expor num tempo muito curto. Mas nossa, poder rever o filme O filme a gente vai falar dele depois, tá? mas assim, dá de cara com a gente, né? Porque assim, eu já tinha visto, e aí agora, mas com esse exercício, com uma outra proposta e com outro olhar, faz a gente realmente, assim, quantos outros recursos que a gente já não tem disponíveis e que a gente muitas vezes não está prestando atenção, né? De fazer esse contato, né? Essa coisa da arte, aí seja no filme, na série, num desenho, às vezes, né? Numa leitura, num livro. Então, quantos aspectos a gente já tem disponível na vida que o mundo dá para a gente, o universo dá, e que a gente não vai prestando atenção nesses sinais, né? De fazer esse contato com a gente mesmo. Então, foi bem interessante, valeu muito a pena. Que legal. Obrigado por poder compartilhar, Vivi, né? E assim, podendo perceber a transformação ao longo de todo um percurso, né? Sair de uma outra posição onde se estava, numa outra profissão, de um outro jeito, num outro momento, tendo atravessado todo o caminho da própria psicologia e chegar aí onde você está hoje, né? E eu acompanhei isso nesse passo, né, nesses anos todos, é assim, é gratificante, é poder perceber que mora dentro, que podia estar sombrio lá atrás no passado, muito lá Sim, atrás, mas que você trouxe à tona, você acolheu, abarcou essa possibilidade de se eu sou capaz e eu vou chegar onde eu preciso, e você chegou onde você quer, e você continua trabalhando para poder estar cada vez num espaço maior e melhor, tão merecido e tão conquistado por si mesmo. E isso é a coisa que eu mais aprendi com você nesses anos todos. Gratidão eterna, tá, amigo? Né? Que quando a gente quer, a gente precisa ir atrás. Não adianta ficar sentado esperando que vai cair no colo, porque não cai, não. Né? Então, isso é bem verdade. legal. Tá? Uhum. Eu Gratidão, tá? aprendi muito também com você nesses anos todos com relação a isso, né? Não dá para a gente ficar lá no domingo à tarde, à noite, vendo Faustão na poltrona esperando cair do céu. Com certeza, sim, né? Quando a gente atingiu aquele objetivo, até o Faustão pode entrar no espaço para a gente poder assistir, ok. Mas enquanto Como não, eu preciso treinar essa coisa da probabilidade, da prioridade, desculpa, aquilo que de verdade tem mais peso, medida e sentido para mim, para eu conseguir chegar nesse lugar que eu tanto almejo e tanto quero. Né? Que Sim, ele vai legal. entrar como entretenimento, né? Não como Claro, uma fuga e nem como um falso refúgio, né? Como tantas isso. vezes foi. Sim, e aí é a sombra se manifestando. Né? Para ela deixar de se manifestar, eu preciso colocar isso na própria prioridade. Que Sim, legal. Né? Uhum. gratidão. Gratidão. Tá? Quem mais? Achei que a Rô queria falar alguma coisa. Ela apareceu ali para mim, crente que ela ia falar alguma coisa. Não? Quem mais? Eu vou falar, isso é muito difícil para mim. Então fala, Rô. Quase tive um ataque cardíaco para conviver com isso que me incomoda, acho que, para ser sincera, há 40 anos.
né? Você tem 40 anos, uma coisa incrustada em você que você não consegue trazer o sol, como eu disse no vídeo, é muito ruim. Eu vou precisar de mais umas 3 encarnações para arrumar isso daí, para saber lidar com essa sombra. Foi muito difícil para mim, muito difícil mesmo. Sabe, às vezes a gente só está com um anzol. Eu vou usar uma coisa que eu aprendi lá na fazenda, que era assim, né, pescando com a minha avó lá na beira do Rio Miranda, quando ela sentava lá do lado das piranhas e dos jacarés, todos, ela falava, ai, fica aqui bonitinho, que eles não vão vir mexer com a gente, não, e você pode sentar e nós vamos pescar piranha, porque a avó falando, eu vou fazer sopa de piranha essa noite para vocês, tá? Que é uma coisa que, assim, às vezes a gente só está preso com uma imagem. Talvez não exista mais nada, de uma certa forma, nos segurando, viu, Rô? Isso para todos nós, tá? Para o padrão ao qual nós estamos, de uma certa forma, retroalimentando. Porque eu aprendi, porque passamos por uma experiência X, que cada um a sua, que não importa de ninguém específico, né? Que isso aqui não é uma sala de fofoca. Então, assim, a não ser que a pessoa queira falar, mas é assim, a gente às vezes aprendeu aquilo, a pensar, a sentir e a agir daquela forma, porque era um momento de uma defesa psíquica que nós precisávamos para nos manter vivos neste mundo carnal, denso, incorporado, vivo aqui agora, tá? Encarnado. Mas foram acontecendo outras tantas coisas na nossa vida, e toda vez que aqueles acontecimentos tivessem alguma similitude, similaridade com aquela proposta de que eu poderia me machucar nesse sentido, eu dou um start na minha mente, né, no meu aparelho psíquico, para trazer aquele mecanismo de defesa à tona. E aí eu esqueço que mora uma luz aqui dentro. Então, devagarzinho, isso pode ter sido aprendido nesta ou em outras tantas existências. Não tem problema nenhum, ok. Faz parte do nosso processo de evolução como consciências viajantes no tempo e no espaço. Cada hora a gente vai lidando com uma questão que temos mais prontidão para aquilo naquele momento, e Deus é tão justo, o universo, consciência suprema é tão maravilhoso, que permite que a gente vá fazendo o nosso exercício no nosso ritmo e no nosso tempo, mas não no ritmo tempo ego, ritmo tempo essência. Por isso que às vezes a gente leva umas chapoletadas da vida, né, que são as placas sinalizadoras para poder brincar com uma coisa que é assim, já há prontidão em essência aí neste momento para lidar com essa característica. Então, por favor, olhe para o seu ego, cuide dele, não fique apegado a ele, mas vamos fazer o próximo movimento e passo, porque na essência você já está pronto para isso. Mas voltando lá à nossa história inicial. Se nós, de uma certa forma, ficarmos ligados, única e exclusivamente, só pela imagem que nós temos daquela situação, nós estamos deixando de experimentar e vivenciar o sol que habita o nosso ser. E outra, eu não tenho que dizer nada para ninguém, eu não tenho que justificar nada, isso serve para todos nós, tá? A gente não tem que justificar nada para ninguém. Eu tinha um professor que foi um dos professores mais duros, um dos mais duros que eu tive na vida, chamado Luiz Antônio Alencastro Gasparetto. E ele brincava com uma coisa que é assim, é bom a gente poder dizer não sem ter que dar explicação. É não pelo não. Também como é sim pelo sim. Porque quando eu digo não tendo que explicar, eu também, quando estou no sim, não estou no sim de verdade. Eu também tenho que justificar. Então, é legal a gente poder parar e pensar nisso, sempre respeitando o espaço e o limite que o outro precisa, quer e necessita da gente. Mas, ao mesmo tempo, toda vez que eu estou fazendo esse mecanismo de defesa, eu estou automaticamente me colocando na possibilidade de ficar transitando na expectativa que o outro faz ao nosso respeito. E aí o sol deixa de brilhar. Léo Matos foi outro professor tenebroso, mais tenebroso que Luiz Gasparetto. E ele veio na sequência. Eu primeiro conheci o Gaspa, depois eu conheci o Léo Matos. E o Léo brincava com uma coisa que é assim, que é um exercício, que a gente vai fazer isso ainda juntos, tá? É porque esse de verdade precisa ser feito em conjunto e numa workshop, numa imersão. Não dá para poder falar, olha, passar o exercício para vocês, vocês vão para casa, fazem, depois a gente conversa sobre ele. Não dá.
A coisa não tem o mesmo efeito. Que chama-se o Reencontro com os 9 Dragões. Está no livro dele, do Léo Matos, dos 108 exercícios de psicoterapia transpessoal, tá? Que hoje só tem disponível lá no e-book pela Amazon. Mas é assim, ele brinca com isso, porque é assim, é a possibilidade de nós podermos fazer o contato com os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas aflições, as nossas expectativas, os nossos desejos. Ele vai trabalhando todos esses aspectos até chegar na essência mais profunda. Em analogia, Vitor, isso não era Léo Matos, tá? Imagina uma cebola. Se a gente começa a descascar a cebola pela casca, até chegar no epitélio mais profundo dela, no núcleo da cebola, demora muito. E a gente não vai conseguir isso em várias encarnações. Então, a gente precisa perfurar a cebola, tudo bem? Para poder observar e captar cada uma das camadas que fazem parte do meu ser. Por isso, o encontro com a sombra é o mecanismo mais importante, respeitoso que eu preciso ter para comigo mesmo. Porque quando eu parto da sombra, e por que 2 minutos? Porque assim, é para isso mesmo, tá, Vi? É para criar um conflito, é para, de uma certa forma, a gente poder pensar, por mais que existam milhões de sombras a serem trabalhadas, é uma sombra só que eu quero mexer neste momento. Uma única que é agora. Tudo bem? Tá? Então, sente pensando isso. Eu sou o sol em expansão. Hoje de manhã eu estava num atendimento. A gente está fazendo um barulho muito estranho, muito ruim aqui, tá? Olha, quem não está falando, desabilita seu microfone, por favor, tá? Eu estava fazendo um atendimento hoje cedo e eu precisava explicar para a pessoa que ela era um lixo, que assim ela se sentia. Então, como a gente estava virtual, e ela na casa dela e eu na minha, e ela estava trancada dentro do quarto dela, onde ela estava fazendo exercício, e a família estava toda do lado de fora, eu falei, abre a porta do seu quarto e chama a sua família para dentro do seu quarto, por favor. Aí ela fez. Aí eu falei assim, olha para fulano de tal e diz assim, eu sou um lixo em pessoa. Olha para outro fulano e diz, eu sou um lixo em pessoa. Quando ela falou isso para o filho de 14 anos de idade, o filho teve uma crise de choro. E aí foi extremamente interessante, porque deu para poder trabalhar o aspecto do quanto, na verdade, ele também não permitia ela ser o lixo que ela estava precisando ser naquele momento. Toda vez que a gente diz, mamãe, para de chorar porque você não é um lixo, o que a gente está fazendo está negando a sombra da pessoa. Então, se eu sou ausência de luz, eu sou ausência de luz. Eu sou ausência de luz em pessoa. Viu, Maria Silva? Eu sou ausência de luz em pessoa. Viu, Rita? Eu sou ausência de luz em pessoa. Viu, Regina? Eu sou ausência de luz em pessoa. Viu, Rô? Eu sou ausência de luz em pessoa. Juliana? Eu sou ausência de luz em pessoa. Kelly? Eu sou ausência de luz em pessoa. Vivi? Eu sou ausência de luz em pessoa. Rita Morilo? Eu sou ausência de luz em pessoa. Maria de Fátima? Eu sou ausência de luz em pessoa. Carla Falcão? Eu sou ausência de luz em pessoa. Lourdes Rebelo, na minha constelação querida, eu sou ausência de luz em pessoa. E eu carrego isso no G informativo da minha família. Quem mais quer falar qualquer coisa que julgue ser importante aqui agora? Menos do filme ainda. Tá, eu achei assim, aquilo que o falar da sombra para mim não trouxe problema, porque é uma coisa que eu venho me trabalhando há muito tempo e até por isso talvez tenha até conseguido me expressar a respeito dela. E assim, para mim já está claro de onde veio, em que época veio e quando apareceu, quando que ela surgiu, né? Só que ainda eu tenho alguns questionamentos acerca dela. Eu quero respostas interiores minhas, e são essas respostas que eu estou procurando. E eu sei que numa dada hora, essas respostas elas vão chegar, porque eu estou pronta para saber. Então, acabou, né? Eu acho que se eu estou pronta, a resposta vai vir. De que jeito vai vir, não me interessa. Se vai ser através de uma pessoa, se vai ser através de um sonho, se vai ser através de um estalo que vai dar na minha cabeça, isso não me importa. Importa que eu sei que essa resposta vem porque eu estou pronta para também recebê-la,
né? Eu me questionei muitas vezes se isso é algo que eu estou trazendo de outra vida. Cheguei a algumas conclusões. Se isso é uma questão que envolve outras tantas coisas que não o fato que você já conhece, uma parte do grupo conhece, não sinto que é isso, eu não sinto, né? Porque já fiz uma regressão, não tem nada a ver com isso, não considero que tenha, né? Para mim isso está muito claro. Mas assim, eu quero saber de qual foi o momento que isso começou a dar um start dentro de mim e começou a me atrapalhar. Só isso, né? E eu acho que assim, a resposta, de alguma maneira, ela vai chegar, né? De que maneira, não sei, mas ela vai vir. E assim, para mim foi muito bom ter até falado a respeito, né? Foi bem de manhã, a hora que eu te mandei, eu falei, é agora que eu vou mandar, é agora que eu vou gravar. Eu nem sabia gravar, como é que gravava, aprendi a gravar. Eu falei assim, vou mandar para ele agora, do jeitinho que eu tô, com a cara que eu tô, né? E assim, para mim foi muito bom. Que legal. Eu te agradeço até a oportunidade que você me deu, até para estar pedindo, né, para todas nós te mandar esse vídeo, mas assim, para mim foi bastante significativo. Mas eu sei que a resposta vai vir, de alguma maneira, né? E assim, uma das coisas que nesse percurso todo, eu considerava que o fato mais importante que você conhece tinha originado isso. Não originou. Não originou. Foi um elemento que aconteceu lá bem para trás, que acabou originando isso, né? Foi um fato, ou vários fatos, que acabaram originando isso. Então, mas eu me questionava, essa questão que eu estou trazendo, esse meu lado sombra, é lá da outra vida? Até pode ser, não sei, até pode ser da outra vida. Pode ter acontecido nessa? Pode. Pode ter sido da outra vida? E que aconteceu os fatos que aconteceram para dar o start e engatar lá na outra vida, que já estava trazendo? Também pode ser, né? Mas eu sei que vou saber a resposta. Sim, sim, que legal. Eu fico muito grato de você poder ter compartilhado, e o que é legal é poder pensar uma coisa que é assim, né? Para mim, agora eu vou falar de mim com base naquilo que você posicionou. Então, é o Vitor falando agora, não da Maria Silvia, o Vitor falando do Vitor. Eu descobri, gente, que eu sou a carência em pessoa. Eu, Vitor, sou a carência em pessoa. Viu, Rosana? Eu sou a carência. Olha para mim aqui um pouquinho. Eu sou a carência em pessoa. Maria Silvia, eu sou a carência em pessoa. Rita de Cássia, eu sou a carência em pessoa. Juliana Maciel, você já tinha me dito isso, mas eu não quis enxergar. Eu sou a carência em pessoa. Rita Morilo, eu sou a carência em pessoa. Vivi Silva, eu sou a carência em pessoa. Kelly, nem vou falar para você que eu estou com medo agora da sua consciência púrpura, tudo bem? Mas eu tenho que assumir, eu sou a carência em pessoa, tá? Regina, sabe por que eu fui atrás de você? Para você voltar para o grupo? Porque eu sou a carência em pessoa, Regina. Eu preciso que você esteja aqui, senão eu não vou me sentir íntegro no meu ser, tá? Ô, Carla, você está dirigindo, você vai continuar dirigindo aí, por favor. Mas eu sou a carência em pessoa. Lourdes, olha aqui para mim, Lourdes. Eu sou a carência em pessoa. Não dá nem para ver. Em pessoa. Ela está dentro da bolinha de Natal. Ela está dentro da bolinha de Natal. Eu sou a carência em pessoa. Deus mira, você não vai falar nada, você só vai escrever. Eu sou a carência em pessoa, vou começar a chorar. Obrigado, tá, gente? Quem mais quer falar qualquer coisa que julgue importante e necessário nesse momento? Isso é psicologia transpessoal. Quando eu brinco com vocês carinhosamente falando, que nós atraímos nosso grupo, nosso consultório, o nosso espaço igualzinho, sem por nem tirar, né? Assim, a mesma calça, o mesmo... Desculpa, mas é isso. A mesma calça, o mesmo... A gente
atrai isso para a nossa existência, e a gente fala, não, eu sou analista, então, desculpa, eu não me confundo com você no trabalho terapêutico. Não, o Gasparetto falava isso, né? Então, por isso mesmo, por quê? Porque é para a gente poder se trabalhar. Quando você traz um aspecto seu, você aprender a olhar para mim e o que eu vou fazer com base nisso neste momento. Aceitar a carência e trabalhá-la. Gratidão eterna. Oi, Lori, boa tarde. Boa tarde, meus queridos. Desculpa chegar atrasada. Vocês estão bem? Saudade de todos. É assim, ó, a gente está nesse momento não falando do filme ainda. Eu fiz um exercício de centração inicial, a gente não pode falar do filme ainda, mas eu quero saber assim, como é ter lidado com o exercício da sombra esta semana. Eu sei que o estimulador foi o filme A Cabana, a gente não vai falar dele, mas como foi ter lidado com a sombra psíquica? Você não obrigatoriamente precisa falar dela, da sombra, mas você pode falar aí do seu aspecto nesse momento. Então, depois a Rita vai falar. Assim, eu acho que desde que eu comecei com um grupo de supervisão e estudo de mandala, eu me sinto mais sensível, né, a tudo que me acontece. E eu acho que identificar, até com base no filme, a questão da sombra, facilita a minha vida. Então, foi difícil, foi delicado, mas foi importante. Que bom, que bom. Gratidão por poder compartilhar, viu? Eu não gostei de perceber que eu era carente, viu, gente? Juiz eu já sabia, que eu venho percebendo trabalhando isso comigo. Juiz, eu sou bem juiz. Ou você anda na minha linha, ou você não anda e cai fora, tá? Eu sou bem juiz, no trabalho, na terapia, nos atendimentos. Eu já mandei gente embora do consultório, assim, eu sou bem... Ou você anda na linha, ou você não precisa ficar, que eu não vou perder o meu tempo. Então tem que ser a maneira como eu estabeleço. Já sei desse juiz em mim. Agora, carente. Eu entendi que... Ai, meu Deus, cadê? Roubaram. Entraram na minha sala. Gente, oi. Meu Deus. Onde estão os meus marcadores de livro? Aqueles meus marcadores todos de livro é para suprir a minha carência, tá? Entendeu? Você não sabia que era carente de boa? Não, eu tinha uma velha ilusão, porque você já tinha me falado, Ju. Mas, assim, certeza, sentado para trabalhar isso na terapia, eu falo, não, esse povo está tudo fora da casinha. Eu, carente, eu me banco, né? Não me banco nada, tá? Eu sou um carentão de marca maior. Porra, você nessa me surpreendeu, viu? E olha, eu tenho que falar mais. Agora eu estou assim, tremendo, porque cadê meus marcadores? Sumiram meus marcadores de livro. Eu não vou dormir essa noite. Eu vou ter síndrome de abstinência. Mas tudo bem, tá? Rita, quer falar, Rita? Rita Morino. E máscaras de oxigênio caem automaticamente? No nosso curso Tan Fidelidade? Eu quero, então. Então fala, enquanto ela vai testando o microfone. Fala. Eu já cheguei aqui na chácara, tá tudo certo. E para mim foi assim, só voltando, né, que eu ouvi vocês e não podia falar. Para mim foi muito bom fazer o exercício da sombra. Eu já venho trabalhando minhas sombras há bastante tempo, essencialmente desde que o Miguel nasceu, que a maternidade me trouxe muito esse olhar, né, para a sombra. E eu demorei a trazer o vídeo porque eu queria trazer as que estão sendo trabalhadas mais fortes em mim agora. E eu, Vitor, eu sou a raiva em pessoa. Eu sou a raiva em pessoa. Você só é capaz de poder fazer isso porque você já tem anos de trabalho nesses workshops, tá? Você é a raiva em pessoa? Eu sou a raiva em pessoa. Eu sou carente e a Carla raivosa. Isso aqui tá demais hoje, gente. Mas, sério, é muito importante isso para mim. Por quê? Porque é como se eu quisesse sempre ocultar essa sombra. E aí vem situações na minha vida que, por falta de posicionamento meu,
perante as situações, porque eu não quero causar a raiva no outro e lidar com a raiva do outro, eu não me posiciono e aquilo vai pegando fogo internamente, né? Até que um dia a bomba explode. Só que eu, particularmente, estou vivenciando uma situação em que uma pessoa muito próxima a minha está vivendo a raiva 24 horas por dia, de uma forma incontrolável. E eu fico olhando isso e dizendo, por que que eu estou vendo isso? O que que isso é meu? Por que que eu estou aqui agora tendo que passar por isso? Porque tem algo meu nessa raiva. E aí, para mim, foi importante essa reflexão de entender que muitos das minhas faltas de posicionamento, pela falta talvez de coragem de bancar a minha presença, a minha opinião, gerou isso. E também é responsável por parte do que está acontecendo agora. Então, achei muito interessante, porque é bem forte isso para mim, sabe? E eu fui assistir o vídeo da cabana ontem, e botei no Netflix, lá tem, só que o que eu assisti era tipo um documentário do autor só falando. Então depois na hora do vídeo a gente vê o que isso traz. Mas queria dizer isso para vocês, foi muito bom, Vitor, e eu gosto muito de poder enxergar isso agora, sabe? Isso está me ajudando a reverter o quadro já nessa pequena semana só do grupo aí, tá bom? É isso. Que legal, obrigado, viu, Carla? E assim, para todos nós, isso não é só para Carla, porque assim, como eu também sou raiva em pessoa, toda raiva esconde um medo, tá? Raiva é raiva e medo é medo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Barco é barco, sexo é sexo. Mas a gente tem que lembrar de uma possibilidade que é assim. Toda vez que aparece a raiva é força propulsora para agir. Quando ela aparece distorcida da ação do objeto para onde ela precisa estar vinculada, ela está tentando esconder um medo. Então, vale uma investigação nesse sentido. Qual o medo ou quais os medos que eu tento ocultar, que esses, na verdade, são as verdadeiras sombras que eu quero manter escondida, e aí a raiva aparece para poder tentar ocultar esse medo. Tudo bem? Isso vale para todos nós, inclusive para quem nos fala. Fala, Ritinha. Você queria falar, já estava preparada? Fala. Vocês estão me ouvindo agora? Estamos. Estão conseguindo ouvir? Aham. Precisei chamar meu sobrinho, porque eu não estava conseguindo colocar som. Eu estou aqui no interior ainda, vou passar essa semana, tá, Vi? Graças a Deus, que delícia. Eu estou conseguindo falar pelo celular, porque a gente tentou Skype e a gente não conseguiu, mas vamos lá. Eu estou ouvindo vocês falarem e eu estava aqui pensando comigo, né? Eu mandei um áudio para você, mas não foi exatamente específica, porque, na verdade, assim, eu nunca parei para olhar para a sombra, né? Nunca parei para olhar isso, né? Principalmente porque muitos sabem que eu trabalhava com a comportamental, e a comportamental ela não dá muito espaço para isso, ela dá espaço para outras coisas, né? É uma coisa mais racional. Então, quando você pediu o exercício, lógico que eu já venho pensando nisso há algum tempo, já venho lendo algumas coisas a respeito disso, vendo algumas palestras na internet a respeito disso, principalmente sobre Joana de Ângeles. E, assim, eu sempre tive muita dificuldade em entender o que era essa sombra, né? E como é que ela fazia parte da minha psique. Hoje, para mim, está mais claro isso daí, né? E ouvindo cada um colocando o seu ponto de vista, eu consegui descobrir algumas coisas também durante esse exercício, mesmo não tendo colocado especificamente ali. Mas uma das coisas realmente que eu carrego comigo e que eu tento, às vezes, ocultar para mim mesmo é a raiva. Então, eu também sou uma pessoa nervosa. Toda raiva esconde um medo. Sim, e eu sou medo em pessoa. Isso sim. Essa é a verdadeira sombra, tá? A raiva ela só é uma manifestação para tentar encobrir o medo. Sim. Eu também sou o medo em pessoa. Concordo, Vitor? Isso, tá. Então, assim, eu percebi, lógico que eu sabia disso, mas a gente, de qualquer forma,
tenta abafar isso porque não é agradável. E eu sempre pensei assim, poxa, eu trabalho na área da saúde, eu trabalho com o paciente, eu trabalho com as coisas do paciente e oculto os meus medos. E eu não tenho que ocultar os meus medos, porque a partir do momento que eu começo a olhar para os meus medos, eu começo a integrar esses medos, começo a aceitá-los, acolhê-los e vou fazer isso com o paciente também. Né? Então, assim, e eu percebi quando eu tive todos aqueles problemas de saúde há um ano e meio atrás, que muitos já sabem, e a raiva estava embutida ali também, e o medo também estava embutido ali, né? Mas como é difícil a gente olhar para esse aspecto da nossa personalidade, da nossa psique, não é fácil, né? Você aceitar que você trafega, vamos dizer assim, né? Nesses sentimentos, né? Então, não é fácil, não. Quando você pediu para a gente fazer o exercício, eu comecei, até conversei com algumas amigas, eu falei assim, gente, eu não sei, porque eu, na verdade, eu nunca olhei para isso, né? E eu comecei a pensar assim, peraí, mas o que é a sombra, o que vai para a sombra, o que não vai para a sombra. Então, assim, eu consegui olhar mais claramente agora que, assim, eu também sou raivosa, eu também sou brava, né? Eu também tenho medo, né? E juiz, então, nem precisa falar. Que só falta a toga, né? Porque juiz... eu sempre tive esse lado também, né? Agora, o que eu preciso fazer comigo é não me culpar por ter esses lados, porque todo mundo tem também. Não, né? Todo mundo não. Você, Rita, tem. Não sei todo mundo. Sim, tá. Mas, assim, a gente vendo alguns depoimentos, né? Eu não preciso me sentir com menos-valia porque eu tenho esses sentimentos. Eu posso porque, às vezes, menos-valia. Na verdade, é me culpar por ter que carregar esse tipo de coisa. Eu posso me culpar por ter que carregar esse tipo de coisa. Entendeu? O medo é então, esse. Assim, esse exercício foi muito legal por causa disso também. Poder olhar para isso e dizer, olha, eu tenho e pronto. É isso. E isso nos empodera, isso é muito legal. Né? Sim. Sim. Gratidão, Rita More, da minha vida, por poder ter tido a oportunidade de fazer com que eu enxergasse sombras que estavam guardadas e reprimidas no meu ser. Rita Morilo. Tá? Eu é que agradeço. Ri, quer falar? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Porque a minha sombra já começou no grupo a semana passada, quando o meu microfone não funcionou, né? E que é bem interessante. E terça-feira eu vivenciei a minha sombra, uma das características que é muito forte para mim, que é o que eu estou trabalhando hoje, porque a vida me colocou numa situação que ou eu trabalho com essa sombra, ou não sei o que vai acontecer aqui no plano físico. E terça-feira, eu vivenciei uma experiência, eu estou trabalhando meio de office boy para um escritório, né, de amigos. E eu fui levar um documento para uma pessoa para colher assinatura, e ela me fez viver durante 2 horas a minha sombra absoluta. Né? E a minha sombra é silêncio, ela é silenciosa, porque ela está dentro de mim mesmo, né? E foi, quando terminou, eu entrei no carro, eu só tinha vontade de chorar, mas não rolou nenhuma lágrima, né? Mas eu precisei ficar 2 dias absolutamente em silêncio na minha casa, né? Quarta-feira, de manhã ainda recebi mais um agradinho na minha sombra para fechar com cerejinha, né, mesmo.
E eu só fui restabelecer algum equilíbrio que faz com que eu haja no mundo, né, quinta tarde. E foi muito interessante, porque claro que a proposta provavelmente me levou a essa vivência tão crua dela, né? Porque é isso que você falou no começo, né? Que a gente vive uma imagem, né? E viver ela tão profundamente me fez. E agora que você falou da imagem, me fez perceber que eu já não estou mais nela, como eu achei que eu ainda tivesse. Isso é muito interessante, porque minha sombra ela faz com que eu não haja no mundo, né? Só para as pessoas, né? Ela me tolhe por completo. Eu me tolho, né? Não é ela. Mas ela contribui. E foi muito interessante, foi muito intensa essa semana. Foi um presente, tenho que agradecer ao grupo. Que bom, que bom, que bom. Obrigada. E sabe o que? Imagine, eu que agradeço muito por você poder ter compartilhado aqui, lá comigo, né, na hora do vídeo, mas pensar uma coisa super importante que é assim, enquanto a própria Rita Morilo também estava falando, que assim, é legal a gente poder, vou usar isso como uma referência, porque serve para todos nós, com certeza. Que é assim, né? Que legal, ok, agora eu já descobri que ela existe, tá bom. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que forçar a barra para poder sair deste lugar? Não. Eu posso, mas também não é o melhor caminho. Eu apenas deixo ela ir acontecendo e vou observando como é que as coisas vão se encaminhando, graças à manifestação da sombra, cada vez que ela toma conta do meu ser, também é uma forma que eu não sei se é melhor ou pior, mas é um caminho também. E um outro mais interessante, eu parto desse segundo que eu coloquei, e aí eu começo a observar uma coisa que é assim, que a Maria Silvia trouxe lá atrás, na fala dela aqui no grupo hoje. Pera, de onde isso vem? O que isto quer de mim aqui agora? A serviço do que está? Traduzindo os questionamentos que ela fez aqui no nosso grupo, hoje na tarde, foi mais ou menos isso. Né? Quer dizer assim, para que isso serve? Para que eu preciso disso na minha existência nesse momento? O que eu posso, agora eu vou acrescentar, né? O que eu posso crescer com relação a isso? Mesmo que a minha opção, consciente e inconsciente, ou consciente ou inconsciente, seja paralisar, mas eu, de uma certa forma, eu vou observando o mecanismo de manifestação da minha essência, inclusive com um aspecto sombrio no meu dia a dia. Lutar contra era o mecanismo norte-americano da psicologia transpessoal, dos primeiros terapeutas, que na verdade eram médicos, nós sabemos disso, e depois o Maslow, o Jung. O Jung era um médico, né? Ele era médico, a formação básica dele era medicina. Mas o Maslow, que chegou depois com a própria psicologia, né, que veio trazendo recursos de estudo e de análise da essência, do interior, das necessidades básicas, a própria pirâmide que a gente conhece dele, a pirâmide de Maslow, das necessidades básicas e fisiológicas e espirituais e de cada um de nós, mas nós observarmos um pouquinho que é uma coisa que é assim, ok, eu não preciso ir lá e não preciso quebrar a estrutura da pessoa. Eu permito acolher aquilo que se manifesta nesse momento. Quando eu, mesmo recebendo os vídeos lá no começo, né, assim, 1 ou 2 só iniciais, e aí eu já imediatamente, porque estava disponível naquele momento, eu dei retorno para as pessoas que postaram e coloquei lá no grupo, vamos, gente, que eu já estou recebendo vídeos, etc. e tal. Não é no intuito de que tem que fazer no meu tempo, Vitor, não é isso. Mas é no intuito de que, assim, se eu der a oportunidade de poder entrar em contato com este exercício, mais rica dessa esfera eu saio, respeitando o tempo que cada um de nós, precisa para isso, e eu vou abarcando e vou acolhendo a possibilidade da manifestação do aspecto sombrio que aparece. Carinhosamente falando, Rita de Cássia, uma coisa que é assim, só pelo fato de poder ter vivenciado a sombra no momento da semana, onde a gente está trabalhando ela, olha que legal, eu já estou colocando um foco de luz em cima dela. E a vida, com respeito à minha nobre pessoa, ela me traz a chance de eu poder experimentar aquilo naquele momento. Então, é legal... Fala, Rê, fala.
Fala. Foi legal que na quarta-feira eu fui conversar com uma amiga, né? Porque uns amigos me ligaram e me fizeram uma cobrança surreal, e daí eu pensei, mas isso é deles, não é meu. Então, ali veio uma luz. Claro que, para mim, me deu uma taquicardia na hora, porque você entrega, né, para quem é de direito, né? Mas depois eu falei com uma amiga e ela falou, você não devia ter feito isso, você devia ter feito aquilo. E eu respondi, mas essa sou eu. Eu sou isso também, né? E como não fazer se está em mim? Né? Claro que é para trabalhar e percebendo a ação que você faz, né? E fazer com que ela seja uma escolha, não uma determinação inconsciente, né? Acho que esse é o grande exercício, né? Claro, claro. E é muito legal essa sua reflexão, porque é um aspecto de poder perceber que, assim, ó, eu tenho um caminho, e que, de verdade, assim, quando eu, Vitor, digo não importa qual é o tempo, não é uma desvalorização do seu tempo, não é isso. Mas é assim, para o universo, de verdade, não está importando qual é este tempo, porque você vai ter o tempo necessário, hábil, para poder lidar com aquilo. E aí, voltando para a fala inicial minha, lá no começo, no preâmbulo todo desse exercício que a gente estava fazendo, tá? Mesmo que eu vá recebendo do universo, porque a minha consciência produz isto para que eu receba isto no universo, assim, as chacoalhadas, os chamar de atenções que a gente vai tendo no nosso dia a dia, mesmo que do externo, sou eu que vou produzindo pela minha consciência a possibilidade de atrair isto para a minha vida. Mesmo que tenha esse tipo de característico, eu não preciso, eu não tenho que caminhar de tal forma. Eu posso. E se eu não dou conta neste momento, ok, está tudo bem, porque não vão faltar oportunidades. E para nós, consciências viajores no tempo e no espaço, não importa se aqui, se daqui tantas encarnações, né, Rô? Se neste planeta ou numa outra morada qualquer no universo, não tem problema nenhum. Porque uma vez criado, jamais seremos destruídos. Então, a gente pode pensar uma coisa que é assim, ok, está tudo certo. Para papai, né, lá no filme, brincando, para papai, chegou o momento, eu ainda mando uma carta para você te convidando. Não significa obrigatoriamente que você tem que aceitar. Mas é que como eu papai lá, né? Eu mando a carta de um jeito que é para provocar uma situação em você, eu já sei que aquele jeito de mandar a carta você não vai recusar. Esse é o aspecto prontidão no nosso ser. Quando eu consigo olhar para isso em mim, com esse aspecto, eu consigo perceber que eu posso sentir raiva, que eu posso sentir medo, que eu posso mandar a pessoa tomar no cu sem arrependimento, que eu posso. Preciso? Não, mas eu posso. E está tudo certo. Às vezes a gente não manda verbalmente, mas não manda na mente, que para um escorpião é pior, tá? Já deixo eu avisar. Que quando eu rezo à noite para vocês, é assim, a reza é melhor pedir para o Vitor não rezar. Não pede para o Vitor vibrar. Eu vibro. Mas se eu tiver que rezar, eu também rezo. E é pior, porque a reza pega, tá? Tudo bem, gente? Quem mais quer falar? Lourdes, você está tão quieta, eu queria ouvir você. Não é obrigatório, tá? Mas eu quero te ouvir. Não sei, Vi. Hoje não sei. Estou só ouvindo vocês falarem. É engraçado que eu senti muita coisa de cada um. Da Rita de Cássia foi muito engraçado, porque foi uma sensação física. E me vem uma frase que eu não sei se tem a ver ou não, mas assim, você tem mais do que você dá. Né? Essa é a frase que vinha, como se ela tivesse assim, a sensação que me veio é uma pessoa com muito potencial, muito, mas não parece que não mostra, parece que faz parece que se esconde, eu não sei, tá? É uma coisa que veio assim. Então, me vinha assim, você pode mais do que você acha, sabe? Não sei, alguma coisa por aí.
Foi muito estranho, porque veio assim uma sensação física, inclusive, é como se eu estivesse caindo para o lado direito. Também não sei o que isso significa. Mas conforme ela foi falando, foi me mobilizando de uma forma e começou a ter essas sensações e esses pensamentos, assim, né? Não sei o que isso significa, se faz sentido. É isso. Tá, mas assim, você é Lourdes. Você consegue perceber que existe uma sombra aí? Uhum. E quando a gente E está batendo falando na de... tela, inclusive é o mesmo conteúdo, né? Você pode mais do que você mostra, você pode mais do que Isso, você dá, você pode mais do que você... enfim, acho que é isso. por isso que veio essa ressonância, por isso que deu de chapa, assim, né? Isso. E que talvez eu ficar atrás de muita leitura, muita informação, é importante porque eu vou fazendo conclusões de coisas com as quais eu já me comprometi. E faz parte do processo. A gente está nesse mundo, precisa dos diplomas, certificados, etc. e tal. Mas pensar numa coisa que é assim, a essência está aí. Uhum. Se eu só deixar ser de uma certa maneira, eu não preciso dos títulos. Os títulos vão me dar como é que se fala, o respaldo acadêmico que eu preciso e que podem me abrir outras portas, até para a manifestação da minha intuição em inteireza desta forma como eu, Lourdes, estou me manifestando agora. Uhum. Mas aí está a sombra, carinhosamente Sim. falando. Sim, uhum, com certeza. E olha, aquilo que eu brincava com vocês no início, e todos vocês sabem disso, as sombras nem sempre precisam ser só negativas, trevosas. Não. Às vezes é uma habilidade não trabalhada, não aceita, que ela até pode ficar escura, esquisita, desincrônica com o meu ser, mas por conta daquilo que você mesma, Lu, estava falando, porque eu não consigo deixar vir à tona com toda a grandeza que ela tem. Mas ela não é uma coisa ruim, uma esfera ruim. Não, de egoísmo, de vaidade, não. Ela é uma habilidade não aceita, não acolhida, é só isso. Uhum. Que mais, amor? É isso. Por hora é isso. Tá. Gratidão por ter dado o ar da graça, tá? Mas você quer falar alguma coisa? Eu vi que você quer falar alguma coisa? Quem? Você. Quer? Você? Não, eu também senti uma energia, quando a Rita estava falando, eu senti uma energia no meu corpo inteiro. Eu não consegui definir essa energia, mas uma energia no corpo inteiro. Não sei se uma energia de força, me pareceu força, de vai para frente. Não sei também o que isso quer dizer. Tá. Né? Legal, obrigado, viu, por compartilhar. Eu fiz um pouco de questão para isso, porque assim, né, quantas vezes a gente se apega, e aí não é só para a Rita, é para nós todos, na sombra, aquela história do anzol lá da pesca, lá no Rio Miranda, né, de uma coisa que assim, gente, é só um anzolzinho, uma linha de nylon, que qualquer tesoura simplesinha corta. Quando eu estava brincando lá no começo com a Rô, com aquilo que ela estava falando. Por que obrigatoriamente será que eu ainda estou apegado ou apegada às minhas sombras psíquicas, que eu já as conheço, já sei a serviço do que elas estão, mas eu ainda quero mantê-las na minha vida? Para quê? A serviço do quê? Do que elas me protegem. Às vezes a própria sombra, positiva ou não tão positiva assim, ela está aí só a serviço de um resguardo psíquico. Que aí eu posso dizer, eu não vou fazer por conta disso. E isso não é para a Rita de Cássia, é para nós. Né? Assim, eu deixo de fazer, de agir diferente, integrando esse aspecto sombrio, porque eu mantenho a sombra lá. A psicossomática tem uma brincadeira, né? E acho que a maioria que já me viu falando isso. A minha dor. Bom, não vai sair nunca, né? Porque minha é meu, já me apoderei dela, não vai embora nunca. Não, eu estou com uma dor aí, estou com um problema no dente aí, mas eu não nasci com isso. Pior das hipóteses, arranca o dente, pronto, mas vai passar, tá? De um jeito ou de outro. Então, assim, por que a gente se apodera? A minha dor, o meu diabetes, o meu taquicardia, a gente usa isso. E é claro que não vai embora nunca, né? Tudo bem? Então, a gente também pode estar interligado, nós, com o nosso aspecto sombrio.
E a gente vem de um padrão, né, assim, bem Dorinha Yoshinaga, isso, que era a numeróloga que eu brincava com vocês a semana passada, né, que eu conheci ela lá pela Carmencita, pelo aquele grupo lá no Morumbi, que eu fui trabalhar com eles lá na época da Aldeia da Vida, né? Foi o Gaspa, esse povo todo, através deles, e que eu cheguei na Dorinha Yoshinaga. Eu trabalhei com ela. E ela foi a primeira pessoa que fez meu mapa numerológico. Ela falava uma coisa assim: povo latino é assim, adora dizer, ai, porque tá ruim, porque não é bom, porque a nossa estrada é uma bosta, porque o meu Monza era o carro XPTO da época, tá? Porque o meu Monza, na verdade, tá fazendo um barulho, então ele não é tão bom assim. Sabe, é porque minha casinha na praia, gente, tem 10 mil metros quadrados, mas é minha casinha na praia, então, ela não é tudo aquilo que eu queria, né? Assim, porque essa minha roupa, né, que é linda, mas... não é, olha, comprei ali, sabe? A gente tem mania de poder fazer essas coisas com a gente. Sim. Então, isso é um apego, se a gente parar para pensar. A gente tem mania de se vitimizar, né? Isso, pronto, resumiu. Engraçado como, olha, a vida é sincrônica. Hoje, o capítulo que a gente estava estudando do nosso lar é exatamente em cima da vitimização. André Luiz, quando ele chega, que ele é atendido, recolhido, assistido, chega lá o Clarencio, né? Não sei se todo mundo já viu esse livro, chega lá o Clarencio para perguntar como ele está. Ele começa com aquele rol imenso de lamentação e de lamúria. E o Clarencio, muito educadamente, como espírito mais iluminado, vai escutando, vai dando trela para ele falar todas as abobrinhas, porque nem a família, como está minha esposa, como estão meus filhos, devem estar sofrendo, devem estar chorando, e bababá, bababá, bababá. Ali o Clarencio dá-lhe uma bela de uma lição, né? Que aqui no nosso lar, nós estamos com o nosso propósito é de ajudar com o seu programa futuro. Nós não devemos ficar perdendo tempo nos lastimando daquilo que aconteceu, né? Mas sim, assim, de se propor a um trabalho, resumidamente, né? do que ele fala. E é tão sincrônico isso, quer dizer, e a gente eu mostrei isso para os alunos, né? Dessa lastimação que a gente costuma fazer, e aí me lembrei do Gaspa, que ele falava, o povo latino tem mania de se lamentar, tem mania de dizer que é inferior, a gente nunca cresce e vai para frente aqui, enquanto uma coisa maior de país, de tanto que a gente gosta de ficar se lastimando, e é isso que você acabou de falar, claro, né? De se vitimizar, nada isso. Parece que nunca está bom, e a gente se diminui e se menospreza, né? Por isso a gente precisa da sombra, ali presa, manifesta, né? Não que assim, não, eu limpando essa não posso ter outras a serem descobertas e trabalhadas. Ok, isso com certeza, mas assim, eu fico apegado naquele modelo que eu já conheço para não precisar caminhar. Ou pelo menos até caminho, mas de vez em quando eu volto a fazer aquele tipo para, de uma certa forma, falar, tá vendo como a gente sofre, papapá, papapá, papapá. Eu vou recorrer à minha bolsa Covid, tá, gente? Porque nós somos um país paternalista, eu tenho MEI, eu tenho direito, eu vou lá na Caixa essa semana retirar meus R$600, tá? Porque eu tenho direito, gente, e eu quero ser mantido pelo governo, tá? Tudo bem, amores? Quem mais? Alguém não falou? Alguém quer falar alguma outra coisa dessa parte inicial? 1, 2, 3, testando. Não? Todo mundo bem com isso? Tá. Então, ok.